por que vocês acham que a maioria das vagas pede inglês? Né? Isso é uma coisa que muita gente me pergunta. A indústria do petróleo é uma indústria de muitas empresas internacionais, né? Então, a língua que une todas elas é o inglês, indiscutivelmente é o inglês. Então, assim, é uma indústria multinacional. Você pode estar trabalhando numa empresa europeia, espanhola, chinesa, onde for. O inglês vai ser a língua que vai ser falada, né, naquela empresa. Tanto offshore quanto onshore, vai ser a língua que vai unir todo mundo. Então, assim, por isso que acaba que a maioria das vagas pedem inglês. Às vezes até empresas brasileiras que prestam serviços para essas empresas multinacionais acabam pedindo inglês. Então acaba que isso é uma das coisas que muitas vagas pedem. Só que, né, inglês é uma coisa que a gente não aprende de uma hora para outra. Então leva tempo. Aí eu decidi fazer essa live para ensinar vocês como é que de repente você se aproxima da indústria do petróleo mesmo antes de ter o inglês no currículo. Para começar, vamos contar a história, como é que eu descobri isso, porque qual é o meu histórico? Eu até 2018 trabalhava em empresa espanhola, hispano-chinesa, né? Que ainda é mais complexo ainda. Pensa, uma empresa que tem dentro dela lá pessoal falando espanhol, português, chinês, mas na hora de conversar é o inglês que a gente, né, se comunica. Nesse período em que eu fiquei lá, que eu já contei, fiquei sem estar trabalhando, fiquei 2 anos desempregada. Quando eu resolvi voltar para a indústria do petróleo, eu voltei como terceirizada da Petrobras. E ali meu mundo mudou, né? Porque até então, para mim, era só inglês que se falava na indústria do petróleo. Mas acredite se quiser, lá no petróleo da Petrobras, eu tive que aprender como são os termos em português, porque até então eu só sabia os termos em inglês. Foi até uma mudança assim de cultura absurda. Então foi ali que eu descobri que dá para trabalhar no petróleo sem falar inglês. Aliás, muitas das pessoas que trabalham lá para a Petrobras ou na Petrobras não falam inglês. Então foi aí que eu descobri que existem oportunidades. E mais ainda, não sei se vocês sabem, hoje, em relação aos blocos exploratórios que a gente tem no país, 47% deles são operados pela Petrobras. Olha a quantidade de oportunidade que a gente tem aí e de repente nem está mapeando, né, para alcançar elas. Então, tava na live que eu fiz na segunda-feira lá com o pessoal do Núcleo Win Unicamp, eu até falei que aqui no país a gente tem em torno de 100 grupos de empresas de EIT operando aqui no país. A maior parte delas, obviamente, é multinacional, né? Tem algumas que não são, mas são muito poucas e são menores. Mas a grande parte é estrangeiro. Só que pensa, a maior parte dos blocos exploratórios, só falando de exploração, 47%, maior parte não, né? Quase metade, falei besteira aí. 47% são operados pela Petrobras. Então, olha a quantidade de oportunidade que a gente tem que não precisa falar inglês. Você não precisa falar inglês para trabalhar na Petrobras. Outra informação que eu tinha visto, projetos offshore até 2025. Olha só quantas oportunidades a Petrobras não abre pra gente. Até 2025, a ANP fez uma apresentação dizendo que serão 17 novas unidades no país. Só 4 delas serão de empresas estrangeiras. Todas as outras serão da Petrobras. 11 serão FPSOs e 6 novas unidades de produção para revitalizar o pós-sal. Então, assim, às vezes a gente fica na cabeça esperando ter o inglês para poder se candidatar, porque acha que isso é critério mínimo. Não precisa esperar ter o inglês para se candidatar para as vagas, para trabalhar, seja offshore ou onshore, para entrar na indústria do petróleo. Agora, o pulo do gato vai ser, como é que você descobre onde estão essas empresas? Como é que a gente descobre quais são as empresas que trabalham para a Petrobras? Eu fiquei pensando, fazendo essa reflexão, e se fosse eu, como é que eu faria? Pensando um pouco em quando eu entrei para a Petrobras, foi uma questão de um networking que eu fiz dentro de um curso. Mas tem outras opções, a gente pode ficar ligado na internet
e filtrar as informações que a gente recebe quando saem aquelas notícias de fechou tal empresa, fechou contrato com a Petrobras por não sei quantos anos, ou tal outra empresa vai prestar serviço para a Petrobras. Vai lá de curiosidade, entra no site daquela empresa, vai ver que esse tipo de serviço que ela presta, vai dar uma olhada se de repente tem a vaga que você quer, se tem alguma vaga para segurança e meio ambiente, ou então como que é aquela empresa, como é que ela atua em segurança e meio ambiente, se ela contrata de segurança para o meio ambiente. Sabendo disso, vamos supor que você descobre uma empresa que vai lá trabalhar para a Petrobras. Você vai e já manda seu currículo, de repente tenta entrar em contato com alguém do RH ou procura saber quem que já atua nessa empresa. Mais o que? Então, assim, networking é o primeiro. E depois ficar ligado, porque a informação sobre a Petrobras a gente ouve a todo momento. E o que, pelo menos eu tenho mais ouvido, é que os projetos estão realmente retornando e as vagas estão começando a surgir. Não sei se vocês repararam, mas praticamente todo dia eu posto uma vaga nova em segurança e meio ambiente aqui no Instagram. Então, fica ligado, presta atenção quais são essas empresas. De repente não é a vaga que se adequa ao seu perfil, mas você já sabe que aquela empresa está contratando. Vai procurar alguém que trabalha naquela empresa, de repente, na posição que você quer ocupar. Vai entender como é que é o dia a dia daquela pessoa. Isso tudo ajuda muito na hora de dar um diferencial na hora de disputar essas vagas. E aí, qual é o maior benefício? Mas no final, vamos supor, não sei quantas pessoas aqui falam inglês ou não falam, mas no final é importante falar inglês, sabe? Dá para conseguir a vaga? Dá. O mercado que a Petrobras ocupa, a parcela do mercado é muito grande, então existem muitas vagas que não pedem, mas obviamente se você fala inglês, você amplia seu campo, né? Você vai poder concorrer não só a essas vagas, mas todas as outras que existem. Então, assim, não deixa de investir no inglês. E o maior benefício do inglês não é só para trabalhar. Você não vai fazer um inglês só para o offshore ou só para a indústria de petróleo, só um inglês técnico. O inglês é para a vida, gente. Cada vez mais o inglês é necessário, cada vez mais o mundo é interligado. Você vê o mundo offshore fazendo lives internacionais, conectando o petróleo aqui no Brasil com o petróleo em outros países. É muito interessante saber. Isso, por exemplo, é uma área que eu estudo muito, porque eu já tive interesse em sair do país e disputar uma vaga internacionalmente. Só que é isso, se aqui no nosso país, quem não está dentro tem essa dificuldade de entrar, a gente em outro país tendo interesse em entrar na indústria lá, imagina como não é difícil. Então, falar o inglês vai te facilitar, vai te ajudar a ter acesso a muito mais vaga, vai te dar um diferencial, obviamente, na hora de entrar, né? Porque você consegue se comunicar, obviamente é muito melhor. E não só para fins profissionais, para a vida.